Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Borges, eu sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, já estudei diversas ferramentas e esse aqui é o nosso Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges. Eu trabalho há mais de uma década com ferramentas que vão ajudar a programar ou reprogramar a mente humana, diretamente aqui do Cron TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de assistir esse vídeo, curta, compartilhe, comentem, ative o sininho, assine o canal para que você possa receber as notificações. Toda terça-feira, a partir das 18 horas, estou aqui com vocês com um assunto falando sobre ferramentas, sobre técnicas que vão ajudar a programar ou reprogramar sua mente. Hoje eu quero falar de uma ferramenta que foi a primeira que eu estudei, para vocês entenderem. Eu quero contar sobre cada uma delas e explicar por que eu fui atrás de cada ferramenta. No primeiro vídeo, para quem não assistiu, tem aqui no canal, onde eu explico por que eu comecei todo esse estudo. Mais ou menos como que foi que tudo, quem sou eu, de onde vim, o que foi que aconteceu. Para quem não assistiu, eu vim da área de TI, eu sou bacharel em ciência da computação, e durante 10 anos, mais ou menos, eu trabalhei nessa área. Eu era analista de suporte e um belo dia eu tive que realizar uma cirurgia. E nessa cirurgia, eu sou extremamente curiosa, tudo eu quero saber os porquês, né? Aí eu falei pra médica assim, eu vou fazer cirurgia e tá tudo resolvido, né? Ela falou assim, mas pode voltar. Eu falei, como assim pode voltar? Tive que tirar um mioma. E ela falou que não tinha como evitar, e eu fiquei com aquele questionamento na minha mente. Onde já se viu uma medicina tão avançada, como é que a gente não pode evitar um problema de saúde, alguma coisa assim nesse sentido? Fiz a cirurgia, aí eu mudei de emprego, fui trabalhar na última empresa que eu trabalhei, CLT, e aí conheci uma pessoa que me indicou um espaço para falar sobre doenças psicossomáticas. Então eu conheci a Cristina Caro, né? Para quem não conhece, ela fala a respeito dos comportamentos e sentimentos que geram as doenças. Então, eu lá curiosa, queria saber a causa do mioma e comecei a frequentar as palestras nesse espaço. E um dia ela falando sobre profissões, signos, que tinha a ver, né? Data de nascimento, quais eram as profissões que tinham mais a ver para cada pessoa. Ela falou uma palavrinha assim que mexeu muito comigo, missão de vida. Então eu achei aquilo interessante e ela falou que quem quisesse saber mais a respeito de sua missão de vida, que fizesse um bom mapa astral, que ela indicava um mapa astral, alguém que trabalhasse com astrologia kármica e tudo mais. Na época eu não cheguei a fazer o mapa, mas eu, conversando com ela, eu falei que tinha sido convidado a fazer um curso de parapsicologia, uma pós-graduação em parapsicologia. Então, sem me conhecer, ela já olhou assim pra mim e falou, faz que você não vai se arrepender. E eu senti aqui dentro, foi algo assim muito forte. E na época, né, ganhava super pouco, nem tinha grana assim pra ficar pagando o curso, uma pós-graduação, né, que eu tinha na época assim um emprego que não era tão bem remunerado. Então, eu mandei toda a minha documentação, fiz meu curso em Curitiba, fiquei uns 3 anos e meio indo e vindo fazendo essa pós-graduação. Então, eu fui estudar a parapsicologia. E por que eu fui estudar a parapsicologia? Primeiro motivo, o motivo foi esse, porque quando eu conversei com a Cristina, ela me tocou profundamente com o que ela me falou, né? Talvez ela fosse a pessoa que tocasse em mim esse desejo por esse estudo. Até uns 15, 16 anos, eu sofri com diversos fenômenos paranormais. Eu via vulto, eu via voz, eu via gente morta, via assombração. Meus avós moravam numa fazenda em Minas, Triângulo Mineiro, e tinha uma das casas que a gente falava que tinha a casa velha e a casa nova, né? E a casa velha tinha sido construída por escravos, né? Então tinha muitas histórias de assombração, na época ainda não tinha luz elétrica, a gente se reunia no fogão de lenha assim à noite, ficava contando histórias, né? De assombração que a gente fala. E eu ia dormir morrendo de medo, né? E depois sonhava, e depois sentia um monte de coisa. Então, até uns 15, 16 anos eu passei, né,
por esses fenômenos. E eu não sabia nada, não tinha explicação. Eu fui criada numa origem assim do catolicismo, minha família era toda católica e eu não tinha muitas explicações a respeito disso. Minha avó, ela, mesmo lá morando na fazenda, muitas pessoas procuravam ela para ser benzido, né? Então ela não era uma profissão, mas ela benzia bebês que nasciam, ela benzia cobreiro, tinha muito resultado. Quando ela vinha passear em casa, a gente já corria e pedia para ela benzer e achava aquilo o máximo, né? O galinho de arruda, aí ela mostrava que o galinho murchava. Ai, murchou o galinho, vó. E aí ela falava assim, ah, é inveja. E ensinava a gente a jogar o galinho na água, para a água levar toda aquela energia. Só que assim, até então, como criança, não entendia o valor daquilo, não entendia como aquilo funcionava de verdade. Com o curso da parapsicologia, veio o esclarecimento de muitas situações, muitas coisas que aconteciam comigo que eu não tinha a menor ideia. Então, a parapsicologia, ela veio para abrir a minha mentalidade para todas essas situações. Então, só para a gente poder entender. Então, a parapsicologia vai estudar tudo que vai além dos 5 sentidos. Eu não sei se eu vi, ouvi, senti o gosto. Eu não consigo definir um órgão no sentido para aquela percepção, né? A gente tem fenômenos de percepção sensorial, que envolve intuição, telepatia, premonição, pré-cognição, pós-cognição, viagem astral e claripercipiência. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar cada um deles, vou definindo melhor para a gente conhecer. Também estudo os fenômenos de psicocinesia, que é a capacidade da mente de atuar sobre a matéria, como, por exemplo, curas milagrosas, existe o aporte, existe autocombustão, existem outros fenômenos que entram aí nessa categoria. Então, a mente atuando diretamente sobre uma situação. E existe os psiteta, que a gente não entra muito em detalhes, porque como é uma linha científica, existem 3 linhas no Brasil. A gente tem católica, espírita e científica independente. A católica vem para combater o espiritismo e a científica independente, que é a linha que eu me formei, vem entender que o quê? Esses fenômenos são um potencial normal e natural da mente humana. Isso é um talento. Todos nós nascemos com essa percepção, uns mais, outros menos. É como se a gente tivesse um diamante bruto dentro da gente. E o que eu percebi ao longo desse tempo? Que quando eu trabalho, eu estudo, que existe a paranormalidade espontânea e paranormalidade treinada. Calma, 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 é muita informação, mas a gente vai estar explicando isso aí ao longo dos vídeos para ficar mais claro. E até porque se você comentar aqui, deixar a pergunta, eu faço um outro vídeo depois, na semana seguinte, explicando melhor sobre essas situações. Então, existem as pessoas que têm o potencial latente e existem as pessoas que podem ser treinadas. Então, a parapsicologia científica, que ela não tem vínculo religioso, ela percebeu que não existe necessidade da pessoa ter um vínculo religioso para que esses fenômenos aconteçam. Então, eu posso ter o paranormal, paranormalidade e mediunidade é a mesma coisa. Mediunidade é um termo espírita. E esse potencial latente que nós temos, eles podem ser desenvolvidos através de técnicas. Legal isso, né? De repente a gente pode fazer vídeo também, dando dicas de algumas coisas nesse sentido também, tá? Então, ela percebeu que a gente pode treinar essa percepção para quê? Para você ter o melhor da sua percepção extrasensorial, para melhorar a forma de você se relacionar, para melhorar as decisões, para você ter mais sensibilidade para tomar decisões, como que você vai lidar com as pessoas no dia a dia. Então, tem uma grande variedade de situações que você pode melhorar através do tempo, fazendo o quê? Treinando as suas percepções extrasensoriais. Então, através da parapsicologia, eu percebi as dimensões do ser humano, que eu sou corpo, mente e espírito. Eu fui entender o quê? Que a minha paranormalidade, ela pode ser dada, porque existem 3 origens. A gente tem hereditariedade, a gente tem a desencadeada através de um extremo sofrimento, e a gente tem a paranormalidade que vem através da civilização da abundância. Então, a hereditariedade está bem clara. Então, se eu tenho alguém na minha família, no caso como a minha avó benzia, ela tinha essa capacidade de atuar sobre a matéria
através de uma oração, né? Através do quê? De um poder da fé latente que ele era desencadeado naquele processo do benzimento. E isso foi passando de geração em geração e eu herdei essa parte. E o que eu percebo? Que nos meus atendimentos eu acabo tendo uma eficácia bem grande nesses atendimentos, mas não é algo assim consciente. Eu acabei desenvolvendo técnicas para curas rápidas, no sentido de que o quê? A pessoa pode melhorar um estado rapidamente. E cada ferramenta que eu fui estudando, eu fui percebendo que todas elas tinham resultados rápidos, porque eu me identifiquei, faz parte do meu perfil. Então, se eu for comparar a parapsicologia com outra terapia comum, a parapsicologia busca tratar a causa. Então, o que ela vai estudar? No primeiro ano, eu estudei sobre fenomenologia paranormal, que eu expliquei alguns itens aqui para você, que eu mencionei, né? E no segundo ano, eu fui estudar toda a análise do subconsciente, entendendo o que é racional, o que o não é racional, o que no meu subconsciente ele tem programado, desde a vida intrauterina até a fase atual, entender como essa gestação pode influenciar na pessoa, o que ela pode desencadear ao longo do tempo. Depois, sobre a personalidade, que sexo que você nasceu, se você foi esperado daquele sexo, porque o subconsciente tem uma expectativa com relação àquilo. Então hoje eu não sinto falta nenhuma da psicologia para fazer esse tipo de análise. Quando a pessoa vem para fazer esse tratamento, eu tenho um embasamento da parapsicologia para fazer toda essa análise. Então, através de perguntas, eu vou conhecer sobre a personalidade dela, por que ela desencadeou aqueles processos, por que ela tem problema, sei lá, com trabalho, com relacionamento, o que foi que aconteceu que acabou desencadeando os processos dela, por que de repente ela se porta de tal maneira e aquilo incomoda ela, se ela é filho único, se ela foi esperada de um sexo que não foi o que ela nasceu, tudo isso vão ter consequências no dia a dia dessa pessoa. Então, a parapsicologia me deu todo esse embasamento para poder fazer essas mudanças, ter esse conhecimento, ajudar as pessoas a conseguirem desenvolver as suas potencialidades de alguma forma. Então, é muito interessante todo esse processo que a parapsicologia me deu embasamento para poder fazer esse movimento. Então, a parapsicologia veio trazer para mim um embasamento para que eu possa analisar qualquer pessoa, independente de ter estudado a psicologia ou não. Não sinto falta da psicologia para fazer essa análise. Então, quando a pessoa me procura, eu tenho um embasamento para ter o entendimento. A parapsicologia me trouxe também a facilidade de poder atender essas pessoas em todas as dimensões do seu ser, entendendo que a gente é corpo, mente e espírito e que todos esses elementos estão intimamente ligados. Então, a ferramenta que a parapsicologia me trouxe mais forte foi a regressão de memória, onde a gente é capaz de fazer um exercício para identificar qual sentimento que está bloqueando a pessoa naquele momento. Então, ninguém precisa saber a causa de nada, sem falar que eu posso tratar essa causa só através do sentimento. A gente é programado por 4 sentimentos básicos: tristeza, medo, raiva e amor. Amor normalmente não é um programa negativo, mas tristeza, medo e raiva sim. Então ela me traz uma questão onde normalmente tem um sentimento envolvido e eu vou fazer a regressão de memória. Essa regressão ela é capaz de trazer a pessoa até a vida intrauterina e o subconsciente vai lá e pesca aquela informação que está linkando com o momento atual. Ah, Adriana, é só trazer? Não, a gente faz todo um processo em cima dessa lembrança para que passe a não criar mais links com a vida no momento atual, passe a não incomodar. Então, com a regressão, a gente não faz com que a pessoa esqueça absolutamente nada, ela apenas vai mudar o seu modo de ver, a gente vai mostrar todo o seu subconsciente o lado mais positivo de tudo, para que ele se desprenda daquela situação. Então, a parapsicologia me trouxe esse conhecimento para ampliar o horizonte sobre o ser humano, para entender o que aconteceu comigo quando pequena, nessas questões, entender que na vida não existem culpados. Quando eu faço uma análise com o meu paciente, eu mostro para ele que ninguém é culpado de nada, cada um faz o melhor que pode, sabe? Porque às vezes as pessoas ainda trazem, fulano é culpado, pai e mãe, coloca várias questões ali no meio. Então eu vou mostrar para ela todo esse entendimento
ela já se desprende conscientemente de várias situações que estavam ali fazendo mal para ela, né, de procurar culpados para a vida dela, para as situações que estavam acontecendo. Ela passa a entender como a mente dela funciona, entende que isso aqui é um imã forte, poderoso, e que programações que estão lá dentro que está trazendo todas aquelas as situações. E através das técnicas que a gente vai trabalhando, a gente vai libertando essa pessoa de ficar carregando culpas, de ficar atraindo mais situações negativas. Então, todo o processo visa o quê? A desenvolver o domínio das suas emoções. E que eu percebi que quando você domina as suas emoções, a sua vida flui de uma maneira diferente. Depois da parapsicologia, eu aprendi a fazer melhor as minhas programações mentais. O que trouxe de benefício para mim? Primeiro, acalmou aquelas questões da fenomenologia, porque quando a gente desencadeia esses processos, a gente entra em desequilíbrio e acaba causando muitas coisas. Logo que eu comecei o curso, queimava lâmpada, queimava eletrodoméstico, várias coisas acontecendo. Por quê? Porque eu estava mexendo com esse subconsciente, eu estava com a minha capacidade mental não tão desenvolvida. E tudo isso foi melhorando ao longo do tempo. E à medida que eu fui fazendo técnicas e treinando, tudo foi melhorando. Consequentemente, o restante da vida foi melhorando também. Eu passei a me relacionar melhor com a minha família. Foi depois da parapsicologia que eu consegui ter casa, ter carro, melhorar com a família, desenvolver melhor o meu relacionamento com outras pessoas. As coisas começaram a evoluir profissionalmente também. A parapsicologia me trouxe esse lado, fazer o que eu gosto, né? Não tem nem o que discutir também, porque eu era da área de TI, mas eu não era tão feliz assim nessa área. E tudo foi melhorando. Então a parapsicologia foi a primeira ferramenta que eu trouxe para reprogramar aquela mente que estava cheia de programações desde a vida intrauterina, do sofrimento, talvez de, num primeiro momento, ter sido rejeitada. Eu sou a terceira filha de 4, onde meus pais ainda não tinham uma condição financeira muito estável, minha mãe ficou muito preocupada quando ficou grávida de mim, então trouxe consequências nesse sentido. Dos 4 filhos, eu fui a única que tive tendência para engordar, e depois todo esse processo eu entendi, foi onde me ajudou também a ter equilíbrio com relação ao meu corpo, porque até eu passei por várias fases de engordar, de emagrecer, a parapsicologia me trouxe esse entendimento também. Então assim, é muita ferramenta, e aos poucos a gente pode estar desenvolvendo esses assuntos. Se você quiser, coloca nos comentários. Ah, legal, eu não quero que você um dia comente só sobre a questão do peso. Eu desenvolvi o meu TCC de final da pós, foi falando sobre a minha história, do meu processo de engordar e emagrecer, que eu linkei com a linguagem do corpo, junto com as programações da parapsicologia, para entender em cada fase o que foi que aconteceu, que me levou a engordar, o que me levou a emagrecer. Então, é muito interessante que hoje eu consigo fazer essa análise da parapsicologia junto com a análise psicossomática e acabei criando um protocolo para várias doenças crônicas. Então, é muito bacana. Então, vocês vão perceber ao longo dos vídeos o quanto é possível, sim, você entender, você traz para o seu consciente, você se libera das culpas e você passa a ver a vida de uma outra maneira. Foi assim que aconteceu comigo e eu tenho certeza que pode acontecer com você também. Bom, eu vou ficando por aqui. E espero que você goste desse vídeo, curta, compartilhe, comente, espalhe aí para os amigos, que na próxima semana eu te espero aqui para mais um assunto do Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges, aqui direto do Crono TV. Até mais, obrigada!